Converso com o Dr. Edson Amâncio sobre experiência de quase morte. Edson, estava grudada aqui no que você estava falando. Aí as pessoas estão passaram pelo túnel, viram a luz que não é ofuscante, pessoas que elas ah, já estão mortas, e aí? Então, a experiência completa, digamos assim, a que tem a maior nota nessa escala, foi feita uma escala, chama-se escala de Grayson, que é o pesquisador, elas, além de passarem por tudo isso, elas têm uma fronteira. Em geral, eles encontram uma barreira além da qual eles não podem voltar. E isso é dito provavelmente, não é, eles dizem que não há fala, não há palavra. É um entendimento através do próprio pensamento. Então, alguns têm essa fronteira, tem o filme da própria vida, alguns encontram um ser de luz. Esse ser de luz é descrito por um número muito grande de pessoas com EQM. Eles não sabem definir bem o que é um ser, mas aí, dependendo da religião de cada um ateu diria uma coisa, né? Um budista diria outra, um espírita diria outra, mas encontram um ser que irradia assim, um amor infinito, imensurável. A maioria absoluta das experiências, da literatura e dos casos que nós estamos entrevistando, elas são prazerosas. Raramente elas são assustadoras. Agora, por que nem todas as pessoas que tiveram parada cardíaca passam por EQM? É menos de 10%. Isso é um dos mistérios. A interpretação da EQM ainda é uma coisa muito misteriosa. Nós não sabemos. Tem um dado que é assim, um dado de quantitativo, que à medida que a pessoa avança na idade, elas têm menos EQM. À medida que elas avançam na idade? A EQM é mais comum em pessoas mais jovens. Existe em criança. É mesmo? Tem casos de criança, nós já entrevistamos pelo menos 3 pessoas adultas, mas que tiveram quando eram crianças, mas é muito mais frequente no adulto do que no idoso. E sempre as EQMs acontecem quando a pessoa teve parada cardíaca ou em outro tipo de doença? Qualquer tipo de, até mesmo fora de doença, há casos descritos. Um estresse violento, um trauma muito grande, mas em geral toda a experiência acontece na proximidade da morte, seja ela qual for a causa. Pode ser uma hemorragia cerebral, um trauma de crânio, um atropelamento, uma gravidez tubárica, uma hemorragia uterina. Todos esses casos que eu estou te falando, nós já tivemos entrevista com eles. E é sempre a mesma experiência, tá? As pessoas que passam por EQM têm exatamente a mesma experiência. Pelo que você está falando, normalmente, elas, pelo que você fala, na maioria das vezes, elas relatam o mesmo tipo de experiência. Há uma coincidência muito grande. Elas nunca são exatamente iguais. Mas, assim, há pontos básicos que a gente destaca. Por exemplo, a sensação de um bem-estar. Isso é comum a todos eles. É raro uma pessoa falar que passou por uma EQM e uma situação surpreendente, porque ele está vendo o próprio corpo sendo massageado, ele está no alto assistindo, né? Deveria ser uma experiência traumática, e não é. As pessoas dizem que a experiência é positiva, isso é ponto comum, mas nem todos têm a fronteira, nem todos encontram pessoas que já morreram, então varia de caso para caso. Eu te dei assim o perfil geral, né? Que foram as 9 características descritas pelo pesquisador inicial, que é o Raymond Moore. Edson, conta pra gente um pouquinho, você tem um canal no YouTube? Então, o nosso grupo, através do Carlos Mendes, o Carlos é que criou esse canal, né? Então, à medida que nós vamos entrevistando aquelas pessoas que a experiência é mais significativa, nós filmamos essas entrevistas e elas foram colocadas nesse canal. Chama-se Afinal, o que somos nós? Olha, vocês aguardem, porque no terceiro bloco nós vamos ver uma EQM, né, do canal do Carlos e do Edson. Segura aí que vai ser muito legal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que a gente sabe que uma EQM não é uma alucinação? Então, esse é um dos argumentos. Aí talvez valha a pena discorrer um pouquinho, Mônica, porque a medicina ocidental ela é muito arrogante, né? Você só acredita naquilo que você pode reproduzir em laboratório. Ora, nós não podemos reproduzir uma experiência quase morte para provar para ninguém. Então nós temos que cercar
a entrevista de tal forma e avaliar se a pessoa, alguns casos, podem ser comprovados. Então, por exemplo, há um caso curioso de um paciente que teve um infarto com parada cardiorrespiratória e na hora da intubação dele no pronto-socorro, tiraram a dentadura dele. E uma enfermeira colocou essa dentadura num lugar. E ele voltou da experiência e assim que ele ficou inconsciente na parada cardíaca, ele relata que pulou para fora do corpo. E viu tirarem a dentadura dele e a enfermeira colocou num carrinho de anestesia. Quando ele voltou, ele queria, por toda a lei, a dentadura dele. E ninguém sabia onde estava essa dentadura. Até que passou a enfermeira e falou, ela guardou minha dentadura num carrinho. E ela ficou chocada, porque ele estava sendo massageado em coma. Então, há casos em que você pode comprovar. Tem uma EQM que está disponível, inclusive, na internet, de uma compositora americana, muito interessante. Porque ela teve uma dor de cabeça, foi diagnosticada como tendo um aneurisma gigante de artéria vertebral, de artéria basilar, e esse aneurisma, quem tem vai morrer, e se você operar, morre também. Mas ela foi encaminhada para um neurocirurgião do Arizona, que tem uma estrutura muito grande para esse tipo de patologia. O que ele fez? Ele propôs a cirurgia da seguinte forma: anestesia geral, baixar a temperatura dela até o coração parar e o cérebro parar, circulação extracorpórea, monitores auditivos para ver se tinha alguma coisa funcionando, né? Potencial evocado, os olhos ocluídos e o coração parado e sem sangue. Então ele vai lá, abriu a cabeça, operou, depois faz o aquecimento com o sangue aquecido, a temperatura vai voltando, depois usa um desfibrilador, a pessoa volta a viver. Diz essa moça, a Pamela, que na anestesia geral já pulou fora do corpo e viu coisas que puderam ser demonstradas e confirmadas. Por exemplo, ela viu alguém mexendo na virilha direita dela. Aí ela descrevendo, né, que houve um diálogo entre essa pessoa que estava mexendo na virilha e o médico, o cirurgião. Ele falou assim, então vai para o outro lado. Ou seja, o que era? Eles estavam tentando canulizar a artéria femoral para tirar o sangue do corpo, e não conseguia de um lado, sugeriram que fosse para o outro lado. Ela não sabia que isso ia ser feito. Esse é um dado. O cirurgião disse que a cabeça dela seria aberta por uma serra. E ela ficou com a imagem de uma serra. E o que ele escreveu? Que ele abriu a minha cabeça com uma escova de dente elétrica. O trépano moderno, ele parece uma escova de dente pequenininho. Você encosta no osso, faz... já abriu, né? Ela descreveu isso. Descreveu o material que foi aberto, caixas que foram abertas depois de 3, 4 horas de cirurgia. Então, esses são os casos muito emblemáticos que você tem que, pelo menos, raciocinar um pouco. Lógico. Não dá para ser cético total diante de casos como esses, né? É muito interessante. Bom, e nós vamos assistir o vídeo também. Até o próximo bloco. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, cirurgia dentista, dando uma dica, uma orientação sobre saúde bucal. Olá, Mônica, vou falar sobre disfunção temporomandibular, que é a DTM. É uma alteração que se dá na articulação temporomandibular, que é a articulação do abrir e fechar da boca, nessa região, tá? E por que dá essa disfunção? Geralmente é por mascar muito chiclete, ranger dos dentes, ou a pessoa trava muito a boca quando vai dormir, por tensão do dia a dia, roer canto de boca, roer unha, roer tampa de caneta, hábitos parafuncionais, tudo isso gera uma disfunção temporomandibular. Anomalias dentárias, falta de dente na boca, mau posicionamento, mau alinhamento dos dentes, faz com que haja distribuição errada de força na boca e também acomete a articulação. O tratamento é placas noturnas, mio-relaxantes para relaxar a musculatura. Se o problema está sendo gerado pela falta de dentes na boca, fazer uma reabilitação dessa boca. Se for o problema pelo desnivelamento dos dentes, usar um aparelho ortodôntico, mas a plaquinha sempre está indicada e também laser terapia ajuda bastante, ajuda a aliviar a tensão dessa musculatura, tá?
Tem também tratamento agora com Botox, que é aplicado na musculatura, para causar uma paralisia dessa musculatura e faz com que haja um relaxamento e uma menor sobrecarga nessa região da articulação. Me mantenho à disposição qualquer dúvida. Até a semana que vem. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.